Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Sendo ministrado pelo Espírito Santo através desses cânticos, dessas músicas. Deus é bom demais. Deus é bom demais para conosco. Acredito, meus irmãos, que nossos encontros aqui é um culto e também vai além do culto. É a hora de que nós abrimos esta Bíblia, a palavra de Deus, e o próprio Cristo nos discipula nesse momento. Nós somos discipulados aqui pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai nos moldando, vai falando conosco. Então esse momento é momento de sermos discipulados. A todo instante nós somos discipulados. Nós criamos assim algo pensando que o discipulado é apenas para aqueles que vão ingressar para depois fazer o batismo. Não. Todo culto nós temos que sair daqui com um aprendizado da palavra, discipulado por Jesus Cristo. E essa semana, no dia de hoje, nós vamos iniciar esta série de mensagem, provavelmente 3 domingos. E o objetivo desta série de mensagem é meditarmos sobre a nossa própria vida, meditarmos sobre como está a nossa vida de discípulo, como nós podemos tocar as pessoas através das nossas atitudes, como as pessoas podem nos ver e enxergar que há algo diferente em nós. Aliás, este é o papel do discípulo. É ser sal, é ser luz. Nós como discípulos, espera aí um pouquinho, tem alguma coisa esquisita aqui, acho que é meu... Nós como discípulos, devemos ter a semelhança do nosso mestre. E essa semelhança vem através deste discipulado, vem através desta palavra de Deus que nos ensina a todo instante. Por isso nós não podemos nos prender apenas ao domingo à noite. Tem que ser diariamente esta leitura para sermos ensinados. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que à medida que vamos nos tornando cada vez mais semelhantes de Jesus, parecidos com Jesus, mais nós refletimos o caráter de Jesus na sociedade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos refletir a glória de Deus através de nós. Por isso quando eu vejo, eu não preciso ver algo sobrenatural, eu não preciso ver bola de fogo caindo do céu, eu vejo você, eu vejo a glória de Deus em você, eu vejo o poder do Evangelho em você. Nós lemos sobre Cristo, através da Bíblia, mas Spurgeon, certa feita, disse: a melhor vida de Cristo é a sua biografia viva, escritas nas palavras e atitudes de seu povo. As nossas atitudes, as nossas palavras, refletem também a vida de Cristo. E nós temos que ter a consciência disso na sociedade, que o nosso agir reflete Cristo. Que as nossas atitudes tomadas refletem Cristo em todos os âmbitos da nossa vida. Em todos. Então as nossas atitudes e nossa vida têm que refletir Cristo na sociedade. Eu me lembro, eu assisti esses dias atrás até, o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, Quem aqui assistiu? Poucos assistiu, assista esse filme. Não perca tempo não, assista. É bonito demais. E numa parte do filme, Lucas olha para ele e diz: eu nunca vi Cristo,
Mas quando eu o vi pregando em Troade, eu vi Cristo em você. A Bíblia não diz isso, né? Porém não deixa de ser verdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 diz: vós sois a carta conhecida e lida por todos os homens. Eu não tenho um contato físico com Cristo, mas eu tenho que ver Cristo em você. Em você. Nós temos que refletir esse Cristo. Então o meu objetivo nessa noite, e o nosso objetivo juntos, é vermos e revermos algumas atitudes nossas à luz desta palavra de Deus, para que assim pessoas sejam tocadas por Cristo, através de nós. É sobre isso que nós iremos falar. E algum tempo atrás, numa quarta-feira, eu comentei sobre a vida de Brian e Amy. Eu poderia citar aqui grandes nomes, como George Miller, como Jonathan Edwards, alguém que impactou através até de obras sociais, né? Eu poderia citar grandes nomes, mas o meu intuito é mostrar para vocês, porque às vezes nós citamos assim, né, como Spurgeon, mas a igreja, nós temos que entender, não parou nesses homens. Porque às vezes nós olhamos John Wesley, olhamos para todos esses homens, eles foram à igreja para aquele momento, para aquele contexto. E a igreja não ficou presa naqueles homens. Nós poderíamos citar, mas eu quero trazer pessoas a vocês que fazem a diferença hoje. Hoje. E Brian e Amy, quando eu li a história desse casal, tocou muito a minha vida. Brian e Amy são esses dois. Um casal, pai de 6 filhos. E certo dia, Brian estava na sua loja, quieto, calado, muito pensativo, e não eram os seus negócios que incomodavam naquele dia. Não era. Mas era um chamado para servir a cidade. E silenciosamente ele conta que ele orou. Orou em silêncio e disse para o Senhor: será que isso é tudo, Senhor? Será que eu consigo ir além disso? Será que o meu chamado é somente para isso? Como eu disse, Brian e Amy é pai de 6 filhos e serviam a Cristo há 5 anos. Eles concordavam que era preciso fazer alguma coisa para servir as pessoas em algo. Mas ao mesmo tempo tinham a sensação que suas vidas ministeriais estavam perdidas, porque a igreja que eles frequentavam no momento, alguns ministérios tinham que ter formação e experiência. E eles não conseguiam então. Então Brian se lembrou que havia servido como voluntário em um jantar de outra comunidade, de outra igreja. E Brian então foi atrás desta igreja, para de novo se tinha possibilidade de ele servir como voluntário nesses jantares que eles faziam. E ele não encontrou mais esta igreja. Foi quando ele conta que ele sentiu então o chamado de Deus para a vida dele, e ele sentiu no coração dele o Espírito Santo dizendo a ele: sirva você as pessoas. E Brian e Amy então responderam a esse chamado, e prepararam um jantar de ação de graças para 48 pessoas. Mas este casal não sabia a armadilha que estava preparada para o coração deles. Eles não sabiam a armadilha que eles iam cair ao conhecer a história das pessoas que ele iria oferecer este jantar. Aquelas pessoas passavam desapercebidas pela sociedade, vivendo nas ruas, algumas em motéis, outras fazendo bicos na cidade. No outro dia, pela manhã, após o jantar, Brian chamou Amy e ambos decidiram que tinham que fazer mais por aquelas pessoas. Então eles começaram a fazer 150 refeições semanais.
A família Bryan descobriu que era muito gratificante não apenas satisfazer as necessidades físicas daquelas pessoas, mas ao fazer amizade com elas, com essas pessoas esquecidas, eles descobriram que Deus estava fazendo algo em seus corações também. Ao mesmo tempo que ele cuidava das pessoas, ele sentia Deus cuidando do coração dele também. E com isso fazia-o crescer espiritualmente. Bom, para nós encurtarmos aqui a conversa, um ano depois, Brian Young estava engajado com mais 70 voluntários. 70 voluntários servindo 20 mil refeições dentre um ano. E toda manhã se oferece lá na comunidade dele, na associação, um café da manhã para moradores de rua, moradores que moram em motéis e para pessoas que fazem bico, que dependem de bico lá. Ele serve um café da manhã onde tem uma oração todo dia pela manhã e palavra. E ele colocou o nome desta denominação, Jesus was homeless. Jesus era sem teto. E ele diz que Brian Young tem visto até hoje a igreja emergir da cultura esquecida do sem teto. Muitas pessoas buscando a fé, servindo aos outros e se conectando com Cristo. Tudo isso começou com um único passo de fé e o desejo de servir as pessoas. É sobre isso que nós iremos meditar nesta noite, sobre o ato de servir. Porém, nós não podemos apenas ouvir. Lembre-se que eu falei, é um tempo de discipulado aqui. Não é o pastor falando, é Cristo falando com o pastor e com a igreja. É Cristo nos discipulando juntos. Jesus é o maior exemplo de servir. Não há outro que serviu igual Jesus. Jesus serviu a soberana vontade do Pai, em vir a esse mundo cheio de pecado, cheio de mazela, mesmo não precisando. Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas veio como forma em servo, se humilhou e morreu por nós. Ele é o grande exemplo de servir. E nessa noite nós iremos meditar em Lucas capítulo 9, ainda sentado, não precisa ficar em pé, porque nós vamos lendo e aplicando, tirando aquilo que Deus quer falar conosco. No Lucas capítulo 9, versículo 10, nós vamos ver um grande exemplo de servir. A história é bem conhecida de todos os irmãos. O milagre está nos 4 evangelhos. Porém, ele também, num certo momento, ele designa também aos seus discípulos a servir. E é sobre isso que nós iremos ver. O texto começa dizendo: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Preste atenção, porque quando estamos meditando na palavra de Deus, temos que estar atento a tudo que ela diz. E o versículo começa dizendo, regressando. O texto é uma continuidade do que aconteceu antes. E o que aconteceu antes? Jesus havia os enviado para uma missão. Capítulo 9 inicia Jesus convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Eles estão regressando agora deste envio que Jesus os enviou para a missão. E os discípulos tiveram sucesso nessa missão. Eles retornam contando o sucesso que eles haviam tido nessa missão.
O texto mesmo nos mostra que Herodes, versículo 7, ficou perplexo ao ver que o nome de Cristo se divulgava, que o nome de Jesus estava correndo na região. E isto é sinal que esses discípulos tiveram sucesso nessa missão. Aqui, eu já desejo abrir um parênteses para os irmãos. Perceba que a cultura muda quando os discípulos são enviados para fora, e não quando eles ficam apenas aqui dentro. Percebam que o impacto nas pessoas não é o pregador de domingo aqui no templo, mas sim é o nosso comprometimento como discípulo de Cristo com o que nós ouvimos aqui todos os domingos. Não é encher a nossa cabeça apenas de conhecimento, mas termos um comprometimento com aquilo que nós ouvimos e levamos para fora. É isso que transforma uma cultura, é isso que impacta pessoas. É um comprometimento com essa verdade de colocá-la em prática lá fora. O que muda uma cultura não é só o que o pastor diz aqui, mas é o nosso comprometimento em vivermos isso nos mais variados ambientes que estamos. É o comprometimento dessa palavra quando estamos no trabalho, na escola, na família, em todos os lugares. O que vai mudar vida não é nós estarmos fechados, o que vai mudar vidas é nós colocarmos em prática. E aí as pessoas ouvirão, alguns ficarão perplexos, alguns ficarão com raiva, isso mesmo, mas isso é sinal de sucesso na missão. Isto é sinal de sucesso na missão. E a parte B do versículo diz: e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Depois de um retorno de sucesso, Jesus chama os seus discípulos e programa um descanso somente para eles. Jesus quer um momento de privacidade para eles. Mas o que aconteceu? As multidões ficaram sabendo que Jesus iria. Então as multidões resolvem agora ir até Jesus. Mas Jesus nos dá um sinal de atitude que nós devemos imitá-lo a todo momento. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós também damos um passo atrás, nós queremos dar uma descansada. Muitas vezes nós queremos um tempo para nós. Muitas vezes nós programamos e dizemos: eu quero um tempinho de servir em tal departamento, eu quero um tempinho de servir em tal ministério, eu quero um tempinho para nós. O que há de errado nisso? O que há de errado é que a missão não para. O que há de errado é que a missão do ID não tem pause. Jesus programou esse momento. Vamos retirar nós à parte. Mas quando as multidões vêm, Jesus para. Ele interrompe esse momento, porque a missão não para. E a atitude de Jesus nos mostra, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-os. Falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Jesus chama os seus discípulos para um tempo só com eles, um tempo de descanso. Mas ao ver a multidão, Jesus interrompe esse momento e diz, acolhendo-os. Acolhendo-os vem do sinal, vem da palavra que significa recepção afetiva.
Jesus não diz, olha, até programei um descanso, mas fazer o quê? Chegaram. Fugiu fora da programação aí, mas vou ter que interromper mesmo contra a minha vontade? Não, recepção afetiva não quer dizer isso. Recepção afetiva quer dizer, olha, tem mais gente, está chegando mais gente, vem para cá, vem para cá, vem para cá, tem mais lugar aqui. Isso é recepção afetiva. Nós precisamos entender que nós, a todo momento, estamos em missão. E a nossa atitude tem que ser a atitude de Cristo, em estar pronto, sempre, para receber as pessoas. As pessoas necessitadas não podem voltar para casa da mesma forma que chegaram, quando vêm conversar conosco. As pessoas com problemas não podem retornar para suas famílias da mesma forma quando vêm procurar-nos. Não podem. Nós temos que ter a atitude de Jesus. E Ele reorienta também. Ele diz, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Ele acolhia e dava direção a essas pessoas. Ele direcionava essas pessoas. Ele falava sobre o reino de Deus. Esse é o nosso papel. Nós precisamos direcionar as pessoas, dando sentido à vida dessas pessoas e mostrando para elas que só há vida e só há sentido da vida em Cristo Jesus. Nós precisamos fazer isso, mas Ele também restaurava as pessoas, socorria os que tinham necessidade de cura. A Bíblia diz que Jesus curava aquele povo. E os evangelhos, quando fala de cura física, mas eu quero convidar você a pensar numa visão mais abrangente de cura. Eu quero convidar a você a pensar numa visão mais abrangente, não somente física, de restauração. Porque quando nós falamos do reino de Deus, as pessoas, quando nós damos orientação sobre o reino de Deus às pessoas, elas voltam para casa com suas vidas restauradas. Quando nós damos orientação do reino de Deus às pessoas, elas têm que voltarem para casa com suas famílias restauradas. Quando nós apresentamos o princípio do reino de Deus, as pessoas elas têm que voltar com o casamento restaurado. Nós temos que direcionar as pessoas que vêm até nós e sermos instrumento de restauração para elas. Nós precisamos agir assim. Nós precisamos agir assim. Mas para isso acontecer, nós temos que acolher, reorientar e então apresentar que há restauração através do Evangelho do Reino de Cristo Jesus. Mas Jesus está ali, ensinando. Jesus está esperando que seus discípulos estejam ali absorvendo tudo e aprendendo tudo. E é isso que nós temos aqui nesta noite. Essa também é a expectativa de Jesus para nós. Que nós estejamos aqui absorvendo, aprendendo as coisas. Mas qual é a reação dos discípulos? Qual que é a reação dos discípulos? Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram, despede a multidão. Diga comigo, despede a multidão. Vamos lá? Repete. Despede a multidão. Despede a multidão. Agora coloca a ênfase. Imagine como os discípulos falaram e repete comigo. 1, 2, 3. Jesus, despede. Despede a multidão. Eles estavam vindo de uma missão de sucesso. Eles viram milagres acontecer. E chega aqui, eles falam, Jesus, despede a multidão.
Jesus, é o seguinte, nós voltamos agora, estamos cansados, a programação era uma, a programação mudou, a programação era de folga, despede a multidão. Jesus, é o seguinte, eu não estou em um bom momento agora para fazer aquilo que você quer, Senhor. Despede a multidão. Jesus, eu preciso tirar um tempo para mim, estou cansado. Eu preciso respeitar os meus limites. Nós já temos os nossos problemas. Já tem problema demais, Senhor. Despede a multidão. Muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes eu e você agem assim. Senhor, já tenho problema, a pessoa veio me contar o seu problema, não estou com cabeça para isso, despede a multidão, Senhor. Senhor, fulano, ciclano veio me procurar, mas ema, cada um com o seu problema, despede a multidão. Então, manda-os embora. Manda eles arrumarem um lugar para eles. Tem até um tom de preocupação aí. Mas também tem comodidade nisso. Senhor, despede a multidão, manda eles para a cidade, eles que procuram um lugar para eles ficarem. Despede a multidão, eles estão com fome. É eles que vão caçar coisa para comer. Eles que caçem coisa para comer, Senhor. Quantas vezes vemos as pessoas com dificuldades também. Aliás, ontem aconteceu um fato, e vou contar não para se vangloriar, mesmo sabendo que eu posso perder o galardão, mas é porque eu vou te contar, porque algo aconteceu comigo vergonhoso, por mim. Eu estava na padaria, e graças a Deus a gente tenta observar a questão da esmola. Mas ontem eu estava na padaria, e estava uma fila, de distanciamento, e tinha um senhor atrás de mim. E ele me atendeu, o homem do balcão. E depois de a outra pessoa atender, ele veio e, pois não, falou para o outro atrás. E o rapaz chegou baixinho na pessoa e disse: vocês têm doação? E eu ouvi aquilo. O homem nem virou as costas, que ele estava cortando mussarela, presunto. Só falou assim: não tem nada hoje. Sabe o que eu fiz? Nada. Eu ouvi aquilo e não fiz nada. E o homem saiu. E a hora que eu estava saindo da padaria, foi mais ou menos assim, tá? É de intimidade. Muito bonito esse Robert. Muito bonito. Muito bonito o que você fez hoje. Outros dias você até fez. Mas você é um cara lavada mesmo, hein? Eu dei um passo, peguei a fila de novo. Não peguei a fila. Saí procurando aquele homem no bairro. Nem fui para casa, saí procurando, até que eu encontrei o homem. Ele estava descendo lá para a ponte do Guanabara. Eu falei: viu, o senhor estava pedindo doação. O que é que o senhor quer? Ele falou assim: eu só quero comer, rapaz, eu tenho 3 filhos e uma mulher. E não era ninguém assim que você olhasse. Eu falei: vamos subir lá de novo, então eu vou comprar umas coisas para você. Mas eu não estou falando isso por vanglória, eu estou falando por vergonha. Entenda bem, não é para se vangloriar, é um ato vergonhoso que eu deveria ter feito naquele momento. E eu não tenho problema de expor aqui os meus pecados. Mas como é bom sentir o Espírito Santo falando conosco, mesmo que seja na repreensão. É ainda melhor, não é mesmo que seja,
é ainda melhor, porque nós vemos o cuidado de Deus. E quando o Espírito Santo tocou no meu coração, ele falou: camarada, você está achando que você é o cara, você é nada. Eu senti aquela incomodação do Espírito Santo. E aí fomos lá, compramos uma coisa. Ele falou: olha, muito obrigado, Deus abençoe. Eu falei: amém, e me perdoa. Ele falou: perdão. Eu falei: me perdoa por não ter feito na hora certa. Muitas vezes nós nos vemos assim: eu tenho o meu problema, eu estou sem dinheiro, vai fazer falta, tenho 5 reais, 10 reais, 20 reais, mas tem pessoa pior que nós precisando de alguma coisa. Pior que nós e precisando de alguma coisa. Não, Senhor, despede a multidão. Eu já tenho os meus problemas, despede a multidão, Senhor. Quantas vezes nós nos vemos assim? Quantas vezes nos deparamos com situações assim? Nós já temos os nossos problemas. Pastor, nós já temos os nossos problemas na igreja. Despede a multidão. Pastor, nós já temos os nossos problemas aqui, não estamos dando conta, e crianças vêm vindo. Despede essas crianças. Não. Vamos servir as pessoas até o último centavo. Se for para servir as pessoas, vamos servir o reino de Deus. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para proclamar a instituição, nós não fomos chamados para proclamar a denominação, nós não fomos chamados para arrastar pessoas para dentro desse templo. Nós fomos chamados para servir as pessoas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados não para ser membro da Ebenezer, nós fomos chamados para ser discípulos de Cristo Jesus. E eles quiseram despedir a multidão. Então Jesus diz a eles, ele porém lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Dai-lhes vocês o que comer. Os discípulos estavam querendo se livrar do problema, mesmo com um tom de preocupação, mas os discípulos estavam querendo ficar em suas comodidades, ficar na zona de conforto. Nós sabemos que com Jesus vai prover o nosso. Nós sabemos que nós estamos com o mestre aqui, e o nosso sai. Eles que caçem casa para morar, lugar para dormir e o que comer. Nós não, nós vamos ficar aqui com Jesus, quietinho, entre nós, o nosso grupinho. E se tiver alguém pregando por aí e expulsando em nome de Jesus, igual disse João, o filho do amor, falou: eu fiz, Senhor, eu disse para ele parar, porque não faz parte de nós. Os discípulos sabiam que se ficasse com Jesus, os dele estavam garantidos. Mas os outros, despede, Senhor. Para nós está cômodo ficar aqui. Então Jesus lança um desafio a eles. Jesus fala que eles saiam da zona de conforto e se engajem em servir. Não, que negócio é esse de despedir a multidão? Eu acolhi as pessoas, eu curei, eu restaurei as pessoas, eu orientei, eu dei direção às pessoas. O povo está com fome, você está querendo que eu mande o povo embora? Não, dá vocês o que comer. A obra é de Deus, mas nós somos parceiro de Deus nesta obra.
O poder não é nosso, mas o poder é de Deus. Não é nas nossas forças, mas na força de Deus que nós vamos fazer algo às pessoas. E Jesus lança esse desafio. E esse é o desafio que Deus tem para nós hoje. É para sairmos da nossa comodidade, para sairmos da nossa zona de conforto e servirmos ao reino de Deus. Servirmos a comunidade, servirmos a cidade, servirmos ao bairro, servirmos a cidade, servirmos a nação, servirmos aos povos. De um jeito nós precisamos cumprir esta missão. Talvez você possa pensar ou me dizer: eu já servi antes, eu já tive tanto trabalho. Ei, espera aí, me desculpe. Mas não é disso que eu estou falando. Não estou falando de servir a instituição. Não é isso, me desculpe. Vamos desprender esse pensamento de fazer obra de Deus, fazer na igreja. É lógico que nós servimos com os nossos dons aqui dentro da igreja, mas não é somente aqui, principalmente lá fora. Talvez você vai dizer: eu já cantei, já toquei, já fiz tanta coisa. Certo, obrigado por isso, mas não é tempo de parar. A nossa missão é exercer influência lá fora, através dos relacionamentos com pessoas não cristãs. Não cristã. Como que a gente vai fazer discípulo se nós vivemos só no nosso grupinho, na nossa gíria cristianês? Sabe, ô varão, ô varoa, ô bênção, ô glória, é gíria cristianês para todo lado. Como que nós vamos influenciar se nós não temos nenhum tipo de relacionamento com pessoas não cristãs lá fora? Eu não estou falando de instituição, estou falando para você que Deus quer que entendamos que a missão ainda não acabou e nós precisamos cumprir essa missão com a mesma atitude de Jesus: servir as pessoas. Servir as pessoas. Precisamos sair da zona de conforto, da comodidade. Para mim assim tá bom. Pode estar bom para você, mas para Deus não está bom. Para mim muita coisa parece agradável, mas será que está agradável a Deus? Para mim está bom. Eu quero lhe perguntar nesta noite: o que está impedindo de você exercer o seu papel de discípulo de Deus, parceiro de Deus nesta obra de Deus? O que está impedindo? A pergunta para você é: com o que você pode servir? Com o que? Lembrando que nós somos mordomos de Deus. Tanto no tempo que Deus nos dá, nós somos mordomos de Deus. O corpo que Deus nos deu, nós somos mordomos de Deus. A saúde que Deus nos deu, nós somos mordomos de Deus. Os nossos bens, nós somos mordomos de Deus. O teu dinheiro, o meu dinheiro, nós somos mordomos do Deus. Nós temos que administrar esse dinheiro visando o reino de Deus. Nós somos mordomos de Deus. E o que nos impede então de agirmos como discípulos de Jesus, cumprindo a missão de Jesus? Deus nos chamou para uma grande obra. Deus te chamou para uma grande obra. E a sua atitude vai influenciar a sociedade lá fora. Os seus atos, a sua forma de agir, vai influenciar os seus atos lá fora. Ei, use o seu Facebook, o seu Instagram, pelo amor de Deus, para evangelismo, para a glória de Deus. Usa para isso. Em nome de Jesus. Para com briga, com debate, com tanta coisa. Em nome de Jesus, usa para a glória de Deus isso.
Porque as pessoas estão vendo. Deixa eu contar uma história para você. Tem um pastor muito conhecido que muitos de vocês seguem. Vou falar o nome aqui, chama Granconato. Granconato. Sabe o que ele colocou semana passada no Facebook e essa semana? Para a igreja crescer e para ser uma igreja verdadeira, o pentecostalismo tem que morrer. E muitos de vocês seguem isso. Eu vou te falar, isso não é reino de Deus, sabe por quê? Entra lá nos comentários, é das coisas mais absurdas que ele incentivou a dizer. Tem um lá que comentou assim: o pentecostalismo é um câncer. Ah, mas é o Granconato. O cara fala grego, o cara fala hebraico. Isso não é reino de Deus, meus irmãos. E aí, o que acontece? Um pentecostal brigando e outro lá brigando. E aquele debate, tem mais de 1000 comentários lá, porque o cara é conhecido. E aí, bonito. Porque está nas redes sociais e as pessoas não crentes estão vendo aquilo lá. Fala, meu Deus do céu, é isso aí que é a igreja? Porque os caras que é crente não sabem se é assembleia, se é presbiteriana, se é Ebenezer, se é batista. Então é tudo farinha do mesmo saco. E não é só um. Semanalmente ele põe essas coisas. E é vídeo dele do louvor genuíno, é vídeo de não sei quem, é vídeo de não sei quem, compartilhando essas coisas. Irmão, em nome de Jesus, isso não é reino de Deus. Se for reino de Deus isso daí, não estou falando de heresia. Não é disso, não está combatendo heresia. Não é isso. Está falando da igreja de Cristo Jesus. Se isso for igreja, eu não quero fazer parte de uma igreja assim. Não quero. Não quero. E as pessoas seguem. Até se envolvem lá nessas brigas. Até se envolvem. É vergonhoso. É vergonhoso porque não é uma atitude assim que vai influenciar as pessoas lá fora. Não é uma atitude assim que as pessoas vão olhar e falar: ei, este camarada parece com Jesus. Não, não. Não é isso. Não é isso. Meu Deus do céu. Em nome de Jesus, nós precisamos mudar as nossas atitudes para refletir Cristo lá fora. Nós precisamos disso. Porque senão nós não somos discípulos de Jesus. Não somos. Você lembra do Brian e da Amy que eu falei no início? Você lembra? Se eu perguntar domingo, talvez você não lembre, mas hoje você lembra. Pois bem, entrei em contato com eles essa semana. Eu sou meio curioso mesmo. Entrei no site, peguei o e-mail do Brian, mandei o e-mail para ele, aguardando, talvez não vai responder. No outro dia, vou ver minha caixa de mensagem, tá lá, resposta do Brian. E como o meu inglês é muito fajuto, só sei a questão da minha área de trabalho, que eu trabalhava, né, 2x4, 2x12, e tantas outras coisas, né? O que falasse para mim, onde eu trabalhava, eu sabia. Martelo, tipo de madeira, eu não sei o que tem, treina. Peguei o e-mail e fui jogar no Google Tradutor. Ele disse: muito prazer, pastor Robert. É uma honra receber seu e-mail, que eu disse para ele que a história deles impactou minha vida. E disse: olha, eu queria saber mais. E ele mandou o site. Depois tive acompanhando algumas coisas online. E aí até que consegui um vídeo deles no site deles que ele indicou. E eu quero passar para vocês, porque foi um ato de fé, um ato de servir, que agora se tornou uma grande igreja.
E muitas pessoas vêm para tomar café e comer, não vêm para a igreja. Mas e daí? E daí? E daí? Nós recebemos uma família aqui com uma criança. Ela disse para mim: pastor, antes de ela começar, eu quero dizer algo para você. Pode falar, irmã. Foi para começar, eu não sou irmã. Eu falei: não, você é minha irmã. Pastor, eu sou da espírita, minha família é espírita e nós não temos intenção de sair do espiritismo. Meu filho pode fazer a música? Eu falei: irmã, eu não estou te chamando para vir para a igreja. Estou te chamando para o seu filho vir aprender a música. E ela tomou um choque. É mesmo, pastor? Eu falei: é. O culto é das 6 às 7h30. Se você quiser vir, vem. Se não quiser, irmão, não tem problema. O que a gente quer é servir a comunidade. Falei para ela: servir as pessoas. Se o poder de Deus não fizer, não é eu, não é a minha estratégia, não é os nossos modelos que vai fazer. Porque a Bíblia diz que Deus acrescentava todos os dias. Se não for Deus para acrescentar, não vai ser nós. O que nós temos que ser é parceiros de Deus nesta missão. Parceiros de Deus nesta missão. Apaga a luz para mim, porque eu coloquei legenda, Cida. Então, se possível, preste atenção, porque está com legenda. Pode soltar aí a Ciara, para nós conhecermos. Amy and I had been married about 4 years. We had a blended, messy family. And in 2008, God kind of called us to put on a Thanksgiving dinner for those that lived in weekly and extended stay motels here in Branson, Missouri. And about 2 weeks before, we were really trying to avoid not doing the dinner and kind of gave in and thought, well, it'll just be a one and done experience for us. Well, I think we got a little disillusioned as far as our Christian walk. We were going to church every Sunday, but didn't really feel like God was showing up like we knew he could. And so we just felt like something was missing. We really wanted to make a difference somehow, but we didn't really know exactly what that looked like. And so we kind of landed on doing the sack meals because we felt like God showed up at the Thanksgiving dinner and we just wanted more of that. And we just wanted to do something. We didn't know what it was going to look like. We just saw this need and just felt like we should go and serve. The biggest struggle during that time was that we were working full-time jobs and trying to balance serving. We started with 48 meals in our kitchen and quickly grew to about 300 or 400. And so just trying to balance the logistics of that and working a full-time job and having kids and family time. But we made a commitment to just push through it on Thursdays. And from that 48 meals, we're now over 1,200 meals a week. And we've had all kinds of life-changing experiences. I was such a new Christian that when I read things in the Bible and it said to serve one another, I actually thought that Jesus meant that. So I just did it. I mean, not because I didn't know any different. I'm constantly just pushing through things that I could never do on my own. And so because of that, I just feel so much closer to God. I feel like he's so much more real to me because he constantly walks me through very uncomfortable situations. It's love in action. And because of that, we have, several hundred folks that have volunteered with us now over the years that are now not only serving others, but they were actually recipients at one time, now serving others. And to me, that's coming full circle, and that's truly love in action. We've seen, drug addicts and alcoholics and prostitutes and thieves all come to faith and be baptized and start following Jesus. And
it all really just started with seeing a need, stepping out of our comfort zone, and serving just this little meal. And because of that, so much has happened. Over 180 people have been baptized in the 6 years we've had the church, and we've served 500,000 meals. And so it's just been incredible. And it's just, you get to see modern day miracles of God at work, which just reinforces your faith. Deus foi derramado em nossos corações, sim ou não? O amor de Deus foi derramado em seu coração? Então não há nada que nos impeça a servir as pessoas. Eu falei 20 mil em um ano, eles já deram quase 500 mil de refeições para as pessoas. Servir as pessoas, ter as atitudes de Cristo Jesus. Menos briga denominacional e mais pregação do evangelho verdadeiro. Menos defesa de instituição e mais apresentação da graça de Deus. É isso que nós precisamos. É isso que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer é sair daquilo que nos impede. É sair daquilo que estamos acomodados, vivendo, e achamos que está tudo bem. Para mim pode estar tudo bem. A pergunta é, você dobrar os seus joelhos e dizer, Deus, para mim está bem. E para o Senhor, como está? Como que está? Então, para você ir embora nessa noite, refletindo, para você levar à prática, a pergunta que eu quero fazer para você é: qual tem sido as suas atitudes quando você se depara com pessoas aflitas? Ei, não caia no mesmo erro que eu. Se você tiver alguém atrás de você e perguntar, ei, tem doação? E depois você tem que sair correndo atrás da pessoa. Qual é a sua atitude quando pessoas te procuram e diz, olha, meu casamento está quebrado, meu casamento está falido? Qual é a sua atitude quando diz, eu descobri que meus filhos estão usando droga? Qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude quando alguém liga para você e fala, olha, aconteceu algo hoje e eu não estou suportando? Porque constantemente nós nos encontramos com pessoas aflitas. Um pastor contou uma experiência para mim um dia, que certa pessoa estava numa padaria e ele foi perguntar algo, e ele percebeu que aquela moça o respondeu bem ríspida. E ele tocou naquela moça e disse, está tudo bem com você? Aquela moça caiu em pranto chorar. Qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude? Porque pessoas vêm nos procurar. Nós carregamos algo diferente. Qual é a zona de conforto que te impede a exercer a missão? Qual é? Qual é o lugar cômodo que você está hoje? Talvez seja na sua aposentadoria, ou talvez seja no seu novo emprego. Talvez seja na segurança dos seus bens. Qual é a zona de conforto que te impede de exercer a missão? Lembrando, não estou falando de missão, departamento, não, também. Mas estou falando de ser discípulo de Cristo Jesus. Qual é? Com o que eu posso servir mais o reino? Com o que você pode servir o reino? Ninguém aqui pode dizer que não tem nenhum dom. Não, porque Deus deu a cada um dom e deu como lhe aprouve. Colocou o membro no corpo como Ele quis, para que esse membro funcione e a engrenagem rode todo o corpo, funcione em harmonia. Qual é o dom que Deus te
seu tempo. O tempo que Deus te deu. Seu dinheiro. Seus bens. Não estou falando para você vir dar documento de carro. Dar a chave no carro, passar a escritura da casa, dar o sacrifício maior. Não é isso. Não é isso. Eu estou falando é você saber que tudo que você tem é de Deus. Você é um administrador. Até os nossos filhos são herança do Senhor. Deus deu para a gente cuidar. É herança de Deus. Qual é a zona de conforto? Como você pode servir mais ao reino? Eu quero orar por você nesta noite. Lembrando que nós aqui estamos sendo discipulados. Lembrando novamente. Cristo está me discipulando e te discipulando. Eu quero orar para você nesta noite. Eu quero que você ore comigo. Deus, ensina-nos a colocar isso em prática. Ensina-nos, Senhor, a colocar isso em prática. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.